seja bem-vinda a mais uma edição do Povo Economia. No programa de hoje, converso com o professor, contador e digital influencer Felipe Guerra sobre os benefícios de ser MEI. Você confere agora no Povo Economia, que já está no ar. Uma dúvida recorrente tem aparecido com frequência: posso ser MEI? Quais os benefícios do MEI? Minha atividade se enquadra dentro do MEI? Para estabelecer essas dúvidas, converso com o professor, contador e digital influencer Felipe Guerra. Seja bem-vindo aqui ao programa. Obrigado, Neila. É um prazer, uma satisfação estar aqui, podendo esclarecer essas questões a respeito do microempreendedor individual. Hoje a gente pensa, com a crise, todo mundo tem que ter um preparo para ser empreendedor na sua profissão. Mas o que significa ser MEI, né? O que é ser empreendedor e o que é estar regulamentado como MEI? Bom, é interessante a gente refletir sobre isso, porque abrir uma empresa com um microempreendedor individual, que é uma forma de tributação, que foi um formato criado pelo governo federal para que alguns microempreendedores eles pudessem se formalizar, é muito fácil. Só que existe uma distância grande entre estar formalizado e, de fato, ser um empreendedor. Uma pesquisa de empreendedorismo global, ela trouxe um dado de que o Brasil é o país no mundo que tem mais pessoas ligadas ao empreendedorismo. Mas quando essa mesma pesquisa ela mede o grau de qualidade desses empreendedores, levando em consideração fatores como gestão financeira, de pessoas, marketing, comercial, estratégia, o Brasil cai para a posição 168. Então, nós temos ainda no Brasil um empreendedorismo muito voltado pela necessidade de ter ali uma renda, de sustentar a família, e não pelo preparo. E isso se reflete muito no microempreendedor individual. Em 2018, a cada 4 empresas que abriam no Brasil, 3 abriram como microempreendedor individual, que é esse formato simplificado de formalização para os pequenos empreendedores, para que eles possam estar regular com o fisco, regular com o governo, poder comprar de pessoas jurídicas, poder emitir notas fiscais, poder admitir empregados. Então, o governo federal, desde 2008, criou esse formato simplificado. E todo mundo se enquadra nesse perfil, porque, como você falou, não há preparo. Muita gente está porque não tem outra opção, né? E eu queria que você falasse sobre esse preparo, o passo a passo para ser um bom empreendedor, né? Como planejar. E outra, quem não teve essa chance, como se ajustar, né? E agora, o que fazer? Bom, para ser microempreendedor individual, a primeira coisa que eu devo me preocupar é com a minha atividade. Se a minha atividade ela é permitida dentro do microempreendedor individual. Por quê? O governo teve uma preocupação de não permitir que atividades que necessitam de um rigor, de um controle maior de órgãos fiscalizadores entrassem com tanta facilidade. Porque você imagina que para você ter um microempreendedor individual, para você se formalizar, você faz isso através da internet e em minutos. Então imagine se você pudesse fazer a formalização de uma empresa que vai trabalhar com produtos que podem ser usados para fazer artefatos de bomba, para trabalhar com segurança, com coisas perigosas, a pessoa pudesse fazer isso de casa, sem ter o mínimo de rigor, de fiscalização e de preparo, venda de armas, de munição. Então, esse tipo de atividade que traz risco, ela não pode ser do microempreendedor individual. Então, a primeira coisa é, a minha atividade ela é permitida, aí você vai fazer um estudo se a sua atividade é permitida para estar dentro do microempreendedor individual. Depois que eu me formalizei, que é a etapa mais fácil, aí eu tenho que me preocupar com a minha visão, meu pensamento de empreendedor, que é o quê? O que é que eu preciso fazer para sobreviver nesse mercado? A pesquisa do Sebrae, ela elenca lá uma série de fatores que fazem com que as empresas morram no Brasil. É até interessante que essa pesquisa ela faz uma analogia com um acidente aéreo. Ele diz, olha, quando cai uma aeronave, não foi um único fator que fez com que ela caísse. É uma série de defeitos, uma série de panes que fizeram com que culminasse naquele acidente. Quando uma empresa morre no Brasil, também não é só uma coisa que faz com que ela chegue a fechar as portas. É uma série de fatores que contribuíram para que ele não tivesse sucesso. E dentre eles, um dos principais é a ausência de gestão financeira. É misturar o dinheiro da empresa com o seu. Traduzindo, esse é um erro básico. Exatamente. Fazer a mistura das finanças pessoais com as finanças da empresa. Eu costumo dizer que, até para explicar para os empreendedores, que existe a pessoa jurídica, a personalidade jurídica, porque o patrimônio dessa empresa é dela.
os bens são delas, o dinheiro é dela, não se confunde com o seu, pessoa física. Mas esse é um erro muito comum. Em anos de consultoria financeira, muito comum chegar para o empresário e dizer assim, Felipe, onde é que está indo meu dinheiro? E quando a gente vai analisar as finanças, as contas, a gente vê que o dinheiro da empresa está indo para o empresário, para ele custear suas despesas pessoais, da família, de casa, e muitas vezes a empresa é lucrativa, mas a desorganização financeira do proprietário faz com que o negócio todo vá para o buraco, vá para o precipício, né? Então, dentro das principais dicas para ser um empreendedor de verdade primeira delas, sem sombra de dúvidas, separar finanças pessoais das finanças da empresa. Também focar na sua atividade fim, estudar, conhecer aquele ramo de atividade que você decidiu empreender. Não é incomum que as pessoas escolham a atividade com base nas suas experiências profissionais. Por exemplo, a pessoa era um vendedor de medicamentos, aí ele resolve montar uma distribuidora de medicamentos. Ele comprava e vendia peças para carros, resolve montar uma autopeças. Não é incomum. Só que, quando você estava naquela prática profissional da atuação enquanto empregado, a sua visão de negócio era muito limitada. Era simplesmente de comercialização. Quando você vai para a gestão da empresa, você tem que se preocupar com estoque, com fornecedores, com prazo médio de pagamento de compras, prazo médio de recebimento de clientes. Então, é uma série de outros fatores que tem que ser considerados também. Felipe, você está lançando um livro, né? Eu peguei aqui, Caminhos do Empreendedorismo. Que caminhos são esses, né? O que você foca nesse trabalho? Esse livro, ele foca bastante em trazer de verdade um guia para os empreendedores, saindo da esfera romantizada do empreendedorismo, de que é bom e é fácil empreender, é excelente, é um caminho que não tem mais volta. Muitas pessoas estão ligadas ao empreendedorismo e é uma tendência mesmo, principalmente com o advento da internet, que permite aí você escalar produtos, escalar vendas, mas é necessário se preocupar com alguns fatores, que é isso que a gente aborda no livro Caminhos do Empreendedorismo, como a importância de uma gestão fiscal e tributária. No Brasil, a empresa que não lida bem com tributos, ela está fadada ao fracasso. É muito comum a gente ver empresas que têm sucesso comercial, vendem bastante, mas fecham as portas por conta do descontrole fiscal. Então, Receita Federal, Secretaria de Fazenda, Secretaria de Finanças dos municípios vão cobrar os tributos e muitas vezes, além dos tributos, tem as obrigações acessórias, que são obrigações adicionais das empresas. É interessante porque eu costumo falar também bastante, não confundir não ter custo com formalizar o MEI com não ter custo de manutenção do MEI. Toda empresa formalmente constituída no Brasil, ela tem uma série de obrigações, elas precisam ser cumpridas, e isso existe um custo. Existe o custo ali da guia de pagamento dos tributos, existe o custo de envio de obrigações para o fisco, existe uma série de coisas que precisam ser preocupadas. Então a gente aborda desde a gestão fiscal, gestão financeira, gestão contábil. Pelo Código Civil, o microempreendedor individual ele é dispensado de manter a escrituração contábil. Mas eu sempre digo, não é porque ele é dispensado de que ele pode se dar ao luxo de não ter. A contabilidade é um guia que vai nortear o caminho que ele deve seguir enquanto gestão da empresa. Então ele provavelmente vai precisar muito das informações vindas da contabilidade, gestão de pessoas, departamento comercial, marketing digital, a utilização do marketing para conseguir alcançar mais clientes, conquistar mais clientes. Isso tudo a gente aborda no livro. Inclusive, a gente finaliza falando um pouco sobre as tendências de mercado para quem deseja empreender. Agora existem muitas oportunidades, principalmente nesse mundo digital. O que você elenca como oportunidade hoje? Hoje a gente tem, no âmbito digital, muitos novos negócios aparecendo, né? No Brasil, desde 2014, 2015, a venda de infoprodutos, que são produtos comercializados pela internet, cresceu absurdamente. Tem grandes negócios que hoje só existem através da internet, vendendo seus produtos online. E hoje existem novos formatos de comercialização de produtos pela internet, como dropship, afiliação, e dentre outros, onde o pessoal está cada vez mais levando aquilo que não suporta mais no físico, no presencial, que tem custos altos, que tem um custo de manutenção que requer muito investimento, para a internet e conseguindo dar uma escalabilidade para esse negócio bem grande. E aí eu posso focar aqui como sendo os principais hoje, o marketing de infoprodutos, através da utilização do marketing digital, e a parte de afiliação,
que é quando você nem precisa ter o produto, mas consegue transformar isso em vendas, em receita, vendendo o produto de outras pessoas. Como intermediário. Como intermediário, como uma espécie de intermediação de negócios. Enfim, uma escala enorme de serviços, Enorme, né? enorme. Professor né? Sem dúvida. Se você hoje for, por exemplo, numa plataforma de venda de infoprodutos, você vai ver que a abrangência é enorme. Tem lá a gente vendendo desde produtos a ensinar o bebê a dormir, a como emagrecer, como aprender contabilidade, como escrever melhor, uma infinidade de produtos que está sendo alcançado pela internet. E canais com muita audiência, né? Bastante audiência. Agora, a remuneração, como isso se paga, ainda é um problema, né? Hoje, um dos principais linhas de investimento dessas plataformas de infoprodutos é a segurança da remuneração de quem investe nisso. Porque não é barato. Para você ter ideia, para você anunciar na internet, por exemplo, com o Facebook, com o Google, com o próprio Instagram, são valores altos. Eles requerem um investimento alto. Consequentemente, precisa ter segurança no seu retorno, né? Porque senão a pessoa não volta a investir. Então, muita gente formaliza um microempreendedor para trabalhar com internet. E aí não sabe como formalizar a receita, o ganho que tem através da internet, se precisa emitir uma nota fiscal para o Google, para o Facebook, se precisa emitir uma nota fiscal para o produtor original daquele produto online. Então, realmente, ainda existe dúvidas sobre como é que deve ser feito a formalização dessas receitas, desses ganhos, mas hoje tem se trabalhado muito na segurança desse processo. Enfim, na simplificação deles também, né? Sem dúvida. As oportunidades ainda não são simples, né? Não é fácil. É que é muito estudo, muita capacitação. E muita coragem também, né? Para crescer. Felipe, muito obrigada. Sucesso aí com esse trabalho. Você já está lançando, já está... onde é que as pessoas podem ter acesso ao livro? O livro Caminhos do Empreendedorismo, nós estamos lançando essa edição especial. Ele não vai ser comercializado. Nós estamos apenas utilizando para parceiros, para clientes. Como a gente já tem um número bem grande de pessoas inicialmente que vão receber, a gente não trabalhou ainda a comercialização. Mas isso não quer dizer que no segundo momento possa ser, né, disponibilizado. Muito obrigado, foi um prazer. Obrigada. E nós vamos fazer um rápido intervalo, voltamos daqui a pouco, até já.